A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Ramon Melo. Ah, rapaz, hein? Mas antes, porém, contudo, todavia, no entanto, quero lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos tendo, a partir das 9 horas, portanto, iniciando agora, a campanha de prevenção do glaucoma, que está acontecendo ali na rua Miguel Detz, 35. A Miguel Detz é a primeira rua à direita de quem vai em sentido da Praça da Liberdade, ali pela rua Dr. Nelson de Saerp. É a subida do Morro dos Milionários, né? Então, é a primeira casa ali à direita, à esquerda, né? A rua Miguel Detz, 35. A campanha do glaucoma, prevenção do glaucoma, é muito importante que os nossos amigos metropolitanos compareçam para fazer esse exame. É um exame rápido, não demora quase nada, é indolor, não tem problema absolutamente nenhum. E o mais importante de tudo, inteiramente gratuito. É 0800 mesmo. É uma parceria dos Lions Clubes de Petrópolis, os 3 clubes de Lions, do Lions Petrópolis Centro, Lions Petrópolis de Itaipava e do nosso clube Lions Petrópolis Quitandinha, com a Clínica de Olhos do Dr. Tanuri. Portanto, todo ano é uma campanha de prevenção anual, porque, eu fiz ano passado. Tá, você fez ano passado, mas esse ano é outro ano. As coisas evoluem rapidamente, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, que se instala e pode levar a pessoa à cegueira. Então, como não custa nada, é de graça, dá um pulinho lá e faz o exame, né? Fica tranquilo, sabendo que você está livre do glaucoma. O glaucoma é uma doença que pode cegar a pessoa, leva a pessoa à cegueira, né? Então vamos pensando nisso, vamos lá colaborar, é de graça, gente, não se cobra absolutamente nada. Muito bem, dito isto, também quero anunciar que hoje, às 14 horas, estará havendo o Júlio Verde, o Mês da Esperança, que é a Caminhada da Esperança, promovida pela Associação Padre Quinha, Associação Oficina de Jesus Padre Quinha, às 14 horas. A concentração vai ser na Catedral, né? Vai sair da Catedral, vai caminhar pela Avenida Keller, Praça da Liberdade, Monsenhor Bacelar, até o Trono de Fátima, onde, às 16 horas, haverá uma missa de encerramento. Então, quem quiser participar, acho legal a gente participar desse tipo de movimento, porque nós temos que dar apoio a quem trabalha inteiramente no voluntariado, né? É muito legal. Nós, inclusive, na quinta-feira, estivemos lá na sede do Brejal, lá onde a Oficina de Jesus exerce o seu trabalho, e entregamos cerca de 900 metros de fios de eletricidade, para que eles possam, o Lions fez essa doação, para que eles possam melhorar a qualidade da energia elétrica lá na sede lá do Brejal, né, onde estão os acolhidos lá de dependentes químicos. É um trabalho muito bonito, que é realizado sob supervisão do Rony Ribeiro, né? Muito legal, tem o Félix lá também, o pessoal todo lá trabalhando lá em prol da recuperação de pessoas que têm dependência química. Então, esta caminhada sai hoje, portanto, às 14 horas, da Catedral São Pedro de Alcântara, em direção ao Trono de Fátima. Às 16 horas haverá uma missa lá. Muito bem. Legal. Então agora nós vamos bater um papo aqui com o cidadão. Hoje é o cidadão Ramon Melo. Que prazer. Bom dia, Ramon.
Bom dia. Eu acho que o pessoal não te conhece não, né, Ramon? Bom dia. Mas é bom de qualquer maneira você se apresentar. Cumprimentar você, meu amigo Paulo Magno Geoffroy. Cumprimentar aqui o comandante das Carrapetas. Né? O Lucas. E todos os seus ouvintes da nossa Princesinha da Serra, a mais querida da cidade, Rádio Imperial AM 1550. E a quem nos acompanha também pelo Facebook, estamos ao vivo para o mundo inteiro, Dr. Paulo Magno. Legal, parabéns, é isso aí, né? E quem quiser também nos acompanhar pelo WhatsApp da Imperial, né? É 988360722. Também pelo Radiosnet, né, Lucas? Afinal de contas, na nossa plataforma, nós estamos em primeiro lugar há quanto tempo? 1 ano e... Não, 2 e 3. 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses, liderando a audiência na Serra. Isso é uma maravilha, né? Legal. Ramon, como é que foi sua infância? Minha infância, olha, foi extremamente... Vamos conhecer o Ramon, que coisa cidadão. boa, hein? Olha, essa pauta eu não sabia, hein? Pois é. Olha, minha infância foi extremamente agradável porque eu sou nascido e criado num local chamado Caetitu. É uma ruazinha de 1,5 km que fica ali próximo ao terminal Correias, que foi uma ocupação ordenada, porque ainda da época dos idos de 1900, onde os alemães se encontraram com os portugueses ali. Então, a minha descendência é do Melo, dos portugueses, com os Gorges, da Alemanha, vindos da ilha de Krinsfeld. E ali foi um casamento de 4 irmãos, no caso, 3 irmãos alemães, que casaram com 3 irmãs portuguesas, e um português que casou com uma alemã. Olha que interessante, parece novela. Parece novela. Tinha inclusive uma questão de um córregozinho que dividia as áreas de terras e no futuro deu um problema e tal, parecendo assim meio Rei do Gado, Terra Nostra e tal, né? E eu sou exatamente bisneto do português Antônio Rabelo de Melo com Ana Maria Gorges de Melo. E ali fui criado, meus avós, meu pai e tal, naquela região ali. Sou filho de um carreteiro, agora virou produtor rural, está lá na Bemposta, no município de Três Rios, produzindo. Né? O sonho dele foi realizado, graças a bom, Deus. Né? Isso é muito legal, né? E de uma, hoje dona de casa, mas que foi secretária, foi técnica de laboratório e tal, e passei a minha infância ali no Caetitu, sabe, Paulo Magno? Você estudou ali mesmo, primário? Eu sou estudante da escola pública, iniciei meus estudos na escola São José do Caetitu, que era exatamente a escola onde é a sede da fazenda, que era ali remanescente dos alemães. Uhum. Depois eu estudei onde começou a história de Petrópolis verdadeiramente, que foi no Colégio Padre Correia. Colégio Padre Correia. Estive lá esses dias ainda, meu filho estuda lá. Minha mulher lecionou lá, foi orientadora educacional lá Acho também. que um dos colégios exemplos, que pode ser Realmente. exemplo de convênio, né, onde a parceria público-privada dá certo. Exato. Né? E depois eu fui para o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrosio. Aí já na adolescência. Já né? passei o meu ensino fundamental, né, terminando lá esse período. Depois eu fui para o Colégio Estadual Rui Barbosa. Fui fazer formação de professores. Que honra! Eu diria que do meu período escolar foi o mais satisfatório, Paulo Magno, porque essa questão de você aprender a ensinar é algo uma arte. extraordinário. É. Você é casado com uma professora, sabe? Eu fui disso? professor durante Você foi anos. professor também, né? E foi ali um dos melhores períodos da minha vida até chegar na Universidade Católica de Petrópolis, fazer o curso de Direito. Uhum. Um período um pouco difícil, fiquei desempregado, tive que trancar a matrícula naquele período, mas retomei e agora estou terminando a minha pós-graduação em Direito Eleitoral. Legal. Para conciliar com a nossa área aí de atuação. Na adolescência você deu muito trabalho aos teus pais? Tem talvez o direito de falar isso. Quem talvez teria que falar é eles. Mas acho que não. Eu comecei a trabalhar muito cedo, já aos 12 anos de idade, na feira de Piabetá,
na Baixada Fluminense, Você sabe? começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Ficou com algum trauma, Ramon? Nenhum trauma, muito pelo contrário, trabalho aquilo me escravo? enriqueceu. Você sabe que eu ia falar sobre isso na tua primeira pergunta, que foi como foi a minha infância, e eu tenho essa análise. Eu cobrava muito do meu pai, porque 12 anos eu estava na feira, mas aos 9, como ele tinha caminhão, e a gente prestava a manutenção do caminhão nos finais de semana, a molecada passava para jogar bola, porque o campinho era perto de casa, e eu tinha que ficar, porque o meu pai me obrigava a ficar debaixo do caminhão ali, fazendo a manutenção, né? Lavando peça e tal, sujo de graxa. E eu achava que o meu pai era ruim, porque ele me obrigou a ficar ali enquanto a molecada ia jogar bola. E hoje é o contrário. A análise é exatamente diferente. Por quê? Porque muitos daqueles que estavam ali foram jogar bola e tal, se perderam. Terminaram os estudos, tenho 2 amigos, inclusive, que estavam numa clínica de dependentes químicos. Triste isso, né, Triste. Ramon? E hoje eu consegui, com essa bagagem, com essa capacidade de trabalho, passada pelo meu pai, pela minha mãe, de poder ter conquistado alguma coisa na vida, ter me formado, terem me encaminhado, sabe, Paulo Magno? Perfeito. E eu fico, assim, muito realizado de poder contar essa história e agradeço até a tua oportunidade, porque foi algo muito satisfatório poder desde cedo exercer o meu trabalho, que era um trabalho, ajudava o meu pai, que era o ganha-pão da nossa família. Depois fui trabalhar, mesmo aos 12 anos, tive minha carteira assinada aos 17, no comércio da Rua do Imperador. E isso só me traz bastante alegria e satisfação para eu passar já para o meu pequeno Pedro, que tem 11 anos de idade. Exatamente, né? Isso mostra que realmente o quanto é importante o trabalho para que você crescesse como cidadão, como pessoa de bem. Né? Verdade. Isso é muito legal. Ô, Ramon, por que você escolheu a advocacia como profissão? Porque eu sempre gostei da política, sabe, Paulo Magno? Mas eu venho, como eu disse, de uma família humilde e não tinha aqui, não sei se tenho, verdadeiramente não sei se tem, um curso de ciência política que talvez me daria uma base maior, sociologia e tal. Mas como eu tinha que trabalhar e estudar, eu evidentemente imaginei que eu teria que ter uma função, uma formação que me desse condições de estar no mercado de trabalho. E aí, por causa da política, que já tinha iniciado no movimento estudantil no Colégio Rui Barbosa, eu ingressei na Faculdade de Direito, sabendo que eu tinha que trabalhar e estudar. E que não sabia também se eu teria algum futuro na política. Isso é uma coisa muito incerta. Uhum. Era muito incerta. Continua né? sendo. Algumas modificações, mas ainda é, né? E aí o que ocorre? Eu ingressei na Faculdade de Direito, pensando em poder conciliar a minha formação, né, com o meu trabalho. E hoje, graças a Deus e ao nosso esforço, eu consigo atuar dentro da minha área, fazendo o que eu mais gosto, que é exatamente política, né, servindo o Estado do Rio de Janeiro, através do mandato do deputado Luiz Paulo, de forma técnica, e fazendo a política partidária, né, política de assessoramento e tal. Então, eu ingressei no direito mais por essa questão de ter uma formação que me desse condições de atuar na área política. E hoje eu vejo que foi a minha melhor escolha, porque eu consigo advogar também, pouco, mas advogo também, já advoguei muito, né, antes inclusive de estar no gabinete, mas também de fazer política mediante a minha formação. Uhum. Ramon, como que você vê hoje a ordem dos advogados do Brasil? Particularmente, o procedimento do presidente da nobre classe dos advogados. Paulo Magno, a gente vê com muita falta de credibilidade algumas instituições representativas nesse país. Exato. A gente pôde ver aí nos últimos anos. Mas a OAB foi uma grande representação. Sim. Né? Teve momentos de brilhantismo na história do Brasil. Pois é, eu ia chegar lá, é exatamente isso. Esse último período agora, porque essa questão que nós vivemos no país do ponto de vista da falta de credibilidade, um pouco da corrupção, né, que foi institucionalizada, e a gente tem que falar isso claramente, principalmente do ano de 2003 para cá, do governo do Partido dos Trabalhadores, né, a gente viu que essas instituições que tinham representação, a OAB exerceu um papel fundamental
no restabelecimento da democracia, em muitas bandeiras importantes, assim como os sindicatos também. Sim, os sindicatos sim. também, principalmente naquela época ali, dos anos 70, anos 80, de representação dos industriais lá do ABC Paulista, que tinha inclusive o ex-presidente, que a gente falava aqui que está em cárcere privado agora, como sua liderança, mas que fazia defesa contundente dos trabalhadores. Hoje não, hoje a gente vê algumas instituições que, na verdade, não podemos nem dizer que estão dentro de um grupo de poder, mas que, na verdade, defendem, né, algum viés ideológico, muitas das vezes, que não é o pensamento daqueles que eles representam. Então, a gente vê hoje a ordem um pouco partidária, já há algum tempo, né? Veja que o ex-presidente aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro, virou deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Realmente. Quem o sucedeu agora, que é o presidente do Conselho Nacional, que o apoiou sempre, também tem uma boa relação, não quero afirmar que tem afiliação partidária ao PMDB, mas há essa informação, tem que ser verificada. Então isso é muito ruim, porque eles deixam de representar a classe de forma geral para representar interesses, sabe-se lá quais. Perfeito. Então a gente tem que pautar isso no sentido de que se retome os princípios e os valores que foram perdidos com o passar do tempo. Porque até hoje foi muito importante, até hoje não, até 2003, como você disse mesmo anteriormente, a Ordem foi uma associação de classe que sempre procurou pautar o seu caminho pela decência, pela ordem, pela democratização do país. E a gente está vendo a Ordem se perder. Ela hoje parece que não representa mais os anseios dos advogados. É né? isso. O interesse. É isso. E se tornou também uma entidade economicamente ativa, né? Muito. Porque só sabe cobrar, né? É verdade. E você veja que não tem nenhuma questão social. Eu outro dia vi um colega ser constrangido num fórum aqui do estado do Rio de Janeiro, porque ele estava com uma anuidade em atraso e não pôde usar o computador do escritório da OAB que tem dentro do fórum. Absurdo. Veja bem, a questão social. E realmente deprime realmente. Ô, Ramon, o que fez você entrar na política? Olha, eu sempre tive um sentimento de indignação, sabe, o Paulo Magno, e acho que isso é que deve mover o político, não se conformar com o estado de coisas que a gente vive. Então, no ano de 99, 2000, quando eu completei a minha maioridade eleitoral, eu logo ingressei num partido político, porque entendia que a participação nesse processo, e defendo ainda os partidos políticos, apesar também dessa falta de representatividade e de credibilidade, mas como está no texto constitucional que você é obrigado a estar num partido político, eu hoje ainda torço para que as candidaturas avulsas possam avançar. Vamos fazer um parênteses aí no instantinho. Você é a favor da candidatura avulsa? Sou a favor. Hoje a gente, reformulando um pouco esse pensamento... Não, porque eu tenho alguns amigos que também coadunam com essa Apesar opinião. de que alguns partidos já têm feito movimentos em dar liberdade ao filiado e até ao mandatário. Você veja, por exemplo, o caso do Cidadania e da própria Rede. A Rede bem menor, porque não passou nem na cláusula de barreira, mas o Cidadania, que era o antigo PPS, que teve que reformular até o seu programa por causa da questão socialista e tal, mas ela abriu alguns parênteses no seu estatuto, dando a liberdade de atuação do parlamentar em ter uma atuação de representação verdadeiramente do seu eleitor, sem que tenha amarras partidárias, que é o que está acontecendo lá com a deputada federal do PDT, Exatamente. que votou a favor da reforma da Absurdo Previdência. Você está entendendo? Então, se a gente conseguisse chegar num consenso de que os partidos pudessem se adequar, se modernizar, para que represente verdadeiramente o eleitor e não os interesses do partido, que podem ser legítimos, Sim. mas eu, por exemplo, que sou um homem público, eu sei que o meu compromisso tem que ser com o eleitor. Lógico, acima de tudo. Não é verdade? Acima de e tudo. não com
Afinal, é ele quem te dá o mandato, né? Por mais que eu também tenha que entender que quando eu assino uma ficha de filiação, eu estou concordando com aquele estatuto. Se eu discordo, eu talvez não possa estar. Mas como os partidos eram engessados, né, a gente tinha certa dificuldade. Hoje não, como tem aí algumas ciclas que nem eu citei, que dá essa possibilidade, é importante. Mas a candidatura avulsa, ela também possibilita que aquele cidadão que não concorde com nenhum desses estatutos possa se colocar à disposição. Exatamente. Esse tema está no Supremo Tribunal Federal. É um advogado muito interessante, que acho que você poderia, inclusive, convidá-lo para vir aqui ao programa, que eu acho que ele viria com o maior prazer, que é o Dr. Rodrigo Mesomo, um cara extraordinário, muito ligado, inclusive, ao nosso querido amigo aqui de Petrópolis, Dr. Henry Granzinoli, que já esteve aqui nesse programa, eu já ouvi. Dr. Henry é, inclusive, partidário desta teoria. Exatamente. É um dos defensores e também sou, ardorosos. Para que isso possa, o Paulo Magno, modernizar a nossa democracia, e aquele cidadão que quer se candidatar, mas que não quer se filiar a um partido, possa, de fato, se colocar dentro de todo um regramento, se ele for eleito, né? Querem agora mudar o sistema eleitoral, então eu sou a favor, sim, desse sistema de candidaturas avulsas. E concluindo a tua pergunta, foi exatamente com esse sentimento de indignação, ainda ali no ano de 2000, que me filiei. E a partir dali, esse sentimento de indignação só cresceu, porque todas as eleições eu combati o PT. Né? Eu não sou lulista, nem sou bolsonarista. É importante deixar claro isso. Porque às vezes a gente tem uma posição de independência, de fazer uma crítica, por exemplo, ao governo que está, mas as pessoas não sabem analisar a série histórica, quando a gente se posicionou contra os desmandos do governo do Partido dos Trabalhadores também. Então aquilo foi adensando meu sentimento de indignação. Já na eleição de 2002, a gente visualizava que era um grande engodo o Partido dos Trabalhadores. E depois continuei nessa luta. Fui presidente do partido que eu me filiei, que era o PSDB e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter a compreensão de quem quer estar na vida pública, tem que sempre se colocar com um sentimento de indignação, de não aceitar as coisas como elas são, de sempre procurar apontar um caminho com responsabilidade, não ser um xiita também, como a gente vê algumas oposições, né? Mas sempre entendendo que a favor da coletividade, que a gente sempre pode melhorar, sempre pode se dedicar para que as coisas possam ficar mais agradáveis para o nosso cidadão. Você trabalha na Alerj como assessor do deputado Luiz Paulo. Como é conhecer os meandros da nossa Casa Legislativa Estadual? Paulo Magno, é uma experiência extraordinária. Realmente, é uma escola, né? Que me deu uma bagagem, que me dá uma bagagem, assim, enorme, seja na minha vida privada, seja na minha vida pública. Na minha vida privada, o Paulo Magno, até porque eu sou cristão, eu acho que não tem ato mais generoso do que você ajudar o próximo, de você poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida, com a melhoria, né, das condições do nosso cidadão que tanto sofre nesse estado. E através da política é possível fazer isso. Essa é a função essencial da política. E lá no mandato do deputado Luiz Paulo, essa contribuição é verdadeira porque a gente efetivamente tem conseguido aplicar políticas públicas que atendem a ponta, atendem o cidadão. E isso é muito bom na minha vida privada. Na minha vida pública é porque a gente constrói uma bagagem de serviços prestados ao Estado extraordinária. Eu ouso dizer que eu não sou deputado, eu não tenho mandato, mas eu tenho mais produção legislativa do que muitos que já foram, sabe? Sim, acredito. As comissões que a gente participa, que são comissões extremamente importantes, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Orçamento, tributação, que o deputado é presidente, são as comissões fundamentais que conduzem essas políticas públicas que eu estava te dizendo aqui agora. E que do ponto de vista da própria gestão administrativa, ou seja, dos prefeitos, dos governadores, do próprio presidente da República, a base fundamental, porque você é advogado e o telespectador que está nos ouvindo também vai entender isso, o que é? O gestor ele só pode fazer o que está na lei. Exato.
Tem que cumprir a lei. Exatamente, é o princípio da legalidade. Por exemplo, muitas pessoas criticando aí a liberação das emendas parlamentares do presidente da República. Eu digo, gente, isso está na lei, é obrigatório, pô, não tem como ele fugir disso. É diferente de mensalão. Exatamente, mensalão outra coisa é completamente você pagar diferente. o cara para votar por fora. Exatamente. Outra coisa é você. Isso é. É obrigatório. O que a gente pode fazer uma crítica é o sistema que existe de presidencialismo de coalizão. Sim, aí, que é isso, mas que não é crime. Não, de jeito e nenhum. que também eu diria que não é imoralidade. Não há imoralidade nisso. Desde que esteja na lei. E pode se fazer para todos, Exato. inclusive, de oposição e de Tanto situação. que foi feito assim. Muitos que criticaram receberam, né? Exatamente. Então, concluindo a minha resposta, quer dizer, o próprio gestor, e olha que eu estou no parlamento, ali te dá uma base porque você está trabalhando na legislação que o gestor vai ter que aplicar lá na ponta. Exato. Você está entendendo? Exato. Então, isso nos dá uma musculatura para poder ter esse conhecimento amplo, né, de políticas públicas em todas as áreas da administração. Eu fico muito realizado de poder fazer o que eu faço. É isso aí. Vamos fazer um intervalozinho comercial, faturar um pouquinho. Lucas, manda a brasa aí, a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos realmente fazendo com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estamos entrevistando aqui o nosso amigo Ramon Melo. Antes de continuarmos, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que está acontecendo a campanha de prevenção do glaucoma, ali na rua Miguel Detz, 35, é a subida do Morro dos Milionários, ali pela Nelson de Saerpe. É a primeira casa da rua, à esquerda, portanto não é tão longe assim, é bem aqui no centro. Vocês poderão estar lá para fazer o seu exame de prevenção do glaucoma. Aliás, diga-se de passagem, é inteiramente gratuito, né, por ordem de chegada, chegou, não precisa ficha de inscrição, não precisa nada. Leva só a carteirinha de identidade, que é para a gente, ou profissional, qualquer documento de identidade, para a gente poder anotar os dados da pessoa, para a nossa pesquisa de campo também, que a gente precisa dos dados, para a gente ver a incidência. E só isso, mais nada. Não precisa marcar hora, nada. Chegou, é de 9 às 14 horas, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar, porque de graça é até injeção na veia, né, Ramon? Não é isso aí? É isso. Isso é promovido pelo Lions Clube Petrópolis Quitandinha em parceria com o Lions Clube Petrópolis Centro e Itaipava, né? Nós estamos aí fazendo isso em parceria com a Clínica de Olhos do Dr. Tanuri. É ali na Miguel Detz 35. Ali, subida do Morro dos Milionários, pela Nelson de Saerpe. Muito bem. Ramon, continuando com o nosso bloco aqui, no nosso segundo bloco, continuando com o nosso papo, como você vê a Alerj em relação ao governo do Estado? Olha, Paulo, a Assembleia Legislativa teve uma mudança na sua composição da ordem, salvo engano, de 60% de renovação. Então, a gente hoje tem muitos deputados que são iniciantes, que não tiveram mandato, foram um pouco nessa leva do bolsonarismo e um pouco também dessa esquerda que também é muito atuante aqui no Estado, né? Então, acho que a gente está vivendo ainda um momento de adequação. O governador do Estado também é um novato na política, ele é um ex-juiz. Então, ele não tem ainda a experiência suficiente. A experiência ou a malandragem? Não, experiência. A experiência. Pode ser também. Mas depende, tem um bom malandro também, né? E aí o que acontece? Ele não conseguiu ainda articular a sua base dentro da Assembleia Legislativa por falta dessa experiência, por falta dessa malandragem, mas também até por falta de uma capacidade que até nos surpreende um pouco, técnica, você sabe, o Paulo Magno. Nós recebemos alguns projetos de lei vindo do Executivo, como a gente disse aqui no bloco anterior, eu sou lá assessor do deputado nas comissões, e que a gente derrubou os projetos por vício de inconstitucionalidade. Então, quer dizer, o governo ainda está engatinhando. E a formação da sua base é outro problema. Porque, como você bem disse,
a questão do presidencialismo de coalizão, né, e, na verdade, os governos de coalizão, precisa de ter exatamente determinadas trocas, infelizmente, porque não é o parlamentarismo, né, para poder governar. E eu não sei se há um problema com o governo ou com o parlamento, no sentido de se aglutinar uma base para dar maioria para conseguir aprovar as questões que o governo tem mandado. Mas diga-se de passagem que até então não teve algo tão substancial para que mudasse algum rumo aqui no estado do Rio de Janeiro mediante a crise que a gente vem vivendo. Então, o que acontece? Essa própria questão da coalizão, ele está demorando a se articular, agora colocou um secretário que, inclusive, é aqui, minhoca da terra, né, que é o Cleiton Rodrigues, que é aqui de Petrópolis. Uma pessoa, um quadro interessante, respeito muito o Cleiton, foi candidato a vereador aqui na cidade, para tentar estabelecer esse diálogo com a Assembleia através dos termos que são legais, né? Mas deixa eu emendar aí nessa pergunta. Qual a sua opinião sobre o atual governo estadual? Eu acho que é um governo que, talvez para te responder com objetividade, eu daria nota 5. Nota 5, porque eu acho que o ramo de segurança pública ele é importante e é uma bandeira que ele foi eleito para defender, né? Para defender e mostrar soluções. Só que a gente tem outras áreas da administração, Paulo, que são muito precárias e aí passa fundamentalmente pela questão econômica. Se esse Estado não tiver uma recuperação fiscal, nós não vamos sair do buraco. E aí não vai ter dinheiro para segurança pública, para educação, para saúde e tal. Esse é um grande problema. Então, o foco, quando um governador, por exemplo, vai sobrevoar a Angra dos Reis acompanhado de um policial, com um fuzil e tal, talvez essa não é a prioridade, né? Muito marketing. A gente precisa de, efetivamente, políticas de crescimento econômico, sem aumentar imposto também, que isso é importante, para fazer com que esse Estado possa avançar. Né? Afinal de contas, foi um Estado de ponta, né? Pois é, e tem que retomar isso. Né? Ele fala muito da política, que aí envolve aqui, e o petropolitano precisa de entender isso, da questão do turismo como novo petróleo. A questão que o turismo para o Estado representa muito pouco para o PIB. Ou a gente entende de uma vez por todas que a gente tem que fazer, nós vamos apresentar na Assembleia nos próximos dias, o deputado já me demandou isso, que é um fundo social em relação ao petróleo. Né? Ou a gente entende que o petróleo ainda é uma fonte de recursos para esse Estado e que a gente precisa de saber trabalhar com esses royalties, e aí é que entra essa legislação que nós vamos apresentar agora, logo no início desse período legislativo, que é um fundo social, onde a gente vai poder organizar uma grande bolsa desses recursos para poder demonstrar a aplicação desses investimentos e tal, dando diretrizes, sem que se perca aí, como se perdeu alguns municípios, com shows, com coisas extraordinárias que não atendem fundamentalmente a população. Ou a gente entende que essa questão econômica ela é o alicerce de tudo, ou nós vamos continuar rateando. E não se tem recursos, né? Olha o nosso caso aqui em Petrópolis, aquele trecho ali da União Indústria, que é competência do Estado, entre Pedro do Rio e Posse, a gente não ia... Acabou. Não, ali não tem condições mais de transitar, não tem Paulo. Mesmo. Não tem não, porque eu passei essa semana lá, está cada vez pior. E agora pintar a faixa. Por cima dos buracos. Eu nunca vi isso. Isso é competência do Estado. Quer dizer, não está resolvendo a questão micro, então é nota 5. Certo. No que o nosso governo estadual pode contribuir para a nossa cidade de Petrópolis? Muita coisa. Olha, o governo do Estado ele tem que ter um papel fundamental e estabelecer um diálogo profundo, se ele quiser, claro, com o prefeito municipal. Né? Você veja essa questão fundamental, nós citamos uma aqui já, que é o trecho ali da União Indústria, entre Pedro do Rio e Posse. Evidentemente tem que ir até a divisa lá com Levi Gasparian. Mas eu também vou botar a União Indústria toda, porque tem umas costelas ali que quando a gente passa com o carro, Deus que me perdoe, né? Não tem dúvida. São saltos, né? O carro pulando parece um bugre selvagem. O problema é que é a competência, né? A gente já tem uma decisão judicial aqui que determina que o trecho que vai do Retiro até Pedro do Rio é da União. E de Pedro do Rio até a divisa com o Estado de Minas Gerais é do Estado.
Então fica essa discussão. Mas não é uma BR só ali? Não. É uma RJ de Pedro do Rio até divisa com Minas e uma BR até Pedro do Rio. Pedro do Rio. Que absurdo. Que confusão danada. E o município está tentando, não conseguiu ainda incorporar isso, mas corretamente, eu sou um crítico do governo municipal, mas corretamente ele quer incorporar com a reforma. Lógico. Senão ele entregar coisa podre? Exatamente. É assim, né? Então o governo do estado pode muito, o Paulo, pode muito nessa questão viária. Nós temos agora e nós vamos avançar nessa pauta. Eu já tive uma série de reuniões com o deputado Luiz Paulo essa semana, que é exatamente uma grande vitória que nós tivemos, que foi a inclusão de Petrópolis dentro da organização da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Isso é bom para nós? Isso é excepcional, Paulo. Isso é excepcional aqui, agora. Se a gente tiver uma parceria desse governo municipal com o governo do estado, para a gente poder entrar no plano estratégico de desenvolvimento do estado. Não é que a gente perde o glamour de ser região serrana, porque nunca deixaremos de ser da região serrana, até por causa das nossas montanhas de pedra. Mas Petrópolis, na região metropolitana, vai estar dentro da discussão desse plano de desenvolvimento. Que assim seja. Desenvolvimento do plano de vista habitacional, desenvolvimento do plano de vista, do ponto de vista do plano viário, do ponto de vista de geração de empregos. Isso é importantíssimo. Dos programas que o Estado tem, por exemplo, o bilhete único, que, em tese, o Estado subsidia parte da passagem para o trabalhador ter que trabalhar dentro da região metropolitana, que vai poder reduzir a passagem dos ônibus de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Então, tudo isso é fundamental. E aí a gente vai precisar muito da parceria e da boa vontade do governo municipal com o governo do Estado. Então, tem tudo a ver. O governo do Estado não parece. Parece que o governo do Estado está distante da gente, certo, né? Certo. Porque a gente não vê aqui a atuação muito presente, mas é fundamental no campo educacional, que a gente possa aqui, tem feito aí, a gente tem que louvar quando é importante, a gente tem defendido isso, uma escola, um colégio militar aqui nessa cidade. Tomara que venha mesmo. E é fácil, estabelece uma parceria com a prefeitura, cede um CIEP, porque o colégio militar, ele na verdade é uma exemplificação do que foi no governo Cabral, que funcionou em um determinado momento, que é o Centro de Vocação Tecnológica. O aluno tem um ensino regular e depois ele tem uma atividade complementar no contraturno. Então ele fica baseado dentro da escola e tira essa molecada da rua para sair dali de dentro Formado. Com formação. Com disciplina. Exatamente. Né? Um cidadão. Entendendo hierarquia, que isso acabou nesse país. Exatamente. Entendendo que é importante para a vida humana. Exatamente. Então, eu acho que o Estado tem muito a acrescentar aqui para o município de Petrópolis. Ô, Ramon, como você, enquanto cidadão, vê a situação política do Brasil? Está havendo uma mudança no cenário de confiabilidade do país frente ao exterior? Olha, Paulo Magno, isso é uma discussão profunda que a gente precisa de fazer mediante os rumos que têm sido dados para a República. Eu estou preocupado porque a gente tem uma pauta importante também que precisa ser debatida nesse país, passada agora a reforma da Previdência, tem a questão tributária, e aí do ponto de vista do exterior, eu quero ver o investimento do estrangeiro aqui no nosso país para poder gerar emprego, qualidade de vida, porque isso é dignidade do cidadão. Mas você acha que estamos bem representados quanto às nossas relações comerciais? Elas podem render para o atual governo vantagem para o país? Economicamente, a equipe econômica do governo do presidente Bolsonaro é muito positiva e eu acho que pode avançar sim, entendeu? Do ponto de vista diplomático, a gente tem algumas discordâncias, mas que precisa de ser aprimorado. Do ponto de vista econômico, eu acho que o ministro Paulo Guedes tem alguns devaneios, mas eu acho que é o melhor quadro que pode ter agora no país, do ponto de vista de atração de investimento e do ponto de vista da infraestrutura, o ministro Tarcísio também é muito operante e efetivo e isso pode trazer um boom aqui, mais uma vez, para o Brasil virar um canteiro de obras e gerar empregos para a nossa população. Tomara que assim o seja. Até que ponto você, como advogado, vê o direito de defesa da democracia e cidadania são válidos em nosso país? A verdade sempre deve ser apurada? Não há dúvida. Isso é fundamental, né? A verdade liberta, né? O Paulo, a gente tem que
não dá mais para se esconder mais. Essa que é a realidade. A gente precisa de ter clareza e precisa de ter sempre, não defendo o cerceamento, tem que ter sempre a liberdade de expressão, que é um princípio fundamental da democracia, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não se confunda também com crime. Exatamente. É isso que eu queria chegar a um ponto em comum com você. Não estamos vendo isso em diversos casos, certo? Certo. Comecemos pelo Adélio Bispo, agora pelos hackers com os grampos de autoridade. Dizer que o eventual criminoso não é ação das faculdades mentais não fica cômodo para quem pratica esses atos? Fica cômodo, mas a gente tem que confiar no Poder Judiciário. Isso é uma tese da defesa, do Adélio, inclusive o próprio presidente não contestou, não recorreu, mas essa tese agora com esses hackers, eles precisam de ser averiguados. Eu confio no Poder Judiciário, eu confio nas instituições. Até que ponto, juridicamente, o Glenn Greenwald agiu como jornalista ou como criminoso? Eu estou mais hoje tendente a acreditar que há uma possível ilicitude da ex-candidata a vice-presidente do Haddad, a Manuela Dávila, que recebeu a informação de um crime e não tomou atitude, até porque não está confirmado ainda se ela é jornalista, mas se for, não foi ela que divulgou a informação, que aí não tem o sigilo da fonte, do que o jornalista do Intercept que divulgou. Então a gente precisa de esperar, apurar, para ver se há alguma questão relacionada à situação financeira, do ponto de vista de pagamentos. Inicialmente não está batendo, a história parece que tem muita paixão aí, pouca razão, né? Acho que ninguém iria invadir celulares sem ter um objetivo mais contundente, não apenas por paixão, e passar aquilo gratuitamente para uma pessoa que você não conhece. Ninguém é tão bonzinho assim. Que parece que tem muito boas condições financeiras o jornalista do Intercept, o Glenn. Então, precisa de ser apurado. As investigações estão avançando e aí a gente chegar a um denominador. Ao mesmo tempo que tem que fazer uma crítica aqui ao nosso ministro da Justiça, do ponto de vista quando ele diz aí que vai acabar com as conversas, fez alguns contatos com as autoridades e tal. Isso tem que vir à luz, né? Os jornais estão divulgando hoje. Pois é, você como advogado, você já deve ter tido ocasiões em que foi necessário você falar com o juiz. Sim. A par da audiência. Sim. Né? Sim. O mesmo com o Ministério Público. Né? Às vezes a gente tem que esclarecer alguns fatos. Sim. Excelência, não é por aí? O que o senhor acha? Nós estamos tentando encaminhar para isso. Isso não seria normal dentro do âmbito jurídico? Seria normal, Paulo, mas eu não teria o diálogo e nunca tive, apesar de ter apenas quase uma década de formado, um diálogo onde o juiz interferiria na minha atuação, mesmo com boa vontade, fazendo indicação de provas, indicação, de repente, da troca da defensora oral. Isso tem que ser analisado com muita tranquilidade. Eu fui despachar, pedi um despacho. Antes dessa divulgação, eu tenho um cliente aqui na 4ª Vara Civil e pedi uma audiência com o juiz titular da vara. E ele disse que não me receberia, porque se ele me recebesse, ele teria que também receber o Ministério Público e preferencialmente em conjunto. Inicialmente eu me indignei, porque eu poderia ter uma questão especial para tratar com ele e ele submetesse ao Ministério Público. Mas depois dessa revelação me passou um pouco razoável essa questão. Eu também não conseguiria ter um diálogo com o juiz, eu louvo o colega que talvez tenha, através de mensagem eletrônica. Eu, pelo menos, não tenho com nenhum juiz. E já tive em diversas comarcas, em varas aqui nesse estado. É meio subjetivo isso. É subjetivo. Então a gente precisa de pensar. Algo grave está se revelando agora, que é a relação do Ministério Público com o empresariado, do ponto de vista de questões financeiras de futuro e tal. Vamos aguardar. Eu acho que a gente tem que aguardar para verificar a que ponto que a gente chega. Mesmo porque o judiciário também tem as suas grandes mazelas, né? Isso é Data vênia.
Isso é Tá algo vendo que tem que ser revelado. Essa é a verdade que a gente eu acho que aí precisa é que saber. está o grande problema. Ô, Ramon, quanto à segurança, que é um dos polos que mais preocupa o nosso Estado, como você vê a questão? A segurança deveria ser um problema municipal e federal, sem passar pelo estadual? Não, eu acho que a gente tem um modelo de governança. Hoje o município tem uma atribuição também do ponto de vista da segurança pública. Eu outro dia dava uma entrevista e falava sobre isso. O governo municipal aqui, que tem um efetivo, e é bom explicar isso, um efetivo baixíssimo, não é culpa da nossa guarda civil, é culpa de um governo que tem uma gestão tanto quanto precária, mas quer armar a nossa guarda civil. E eu eu tenho para mim que há ações mais efetivas que precisam ser feitas anteriormente. Primeiro, o prefeito municipal, e aí de qualquer município, não é só o nosso aqui, ele deve ser uma liderança para fazer essa integração. Aqui no nosso caso, por exemplo, chamar o comando do 26º Batalhão, os delegados da 105 e 106, a Guarda Civil, que já é sua subordinada, através do secretário de Segurança, que aqui tem a pasta de Secretaria de Segurança, para fazer um trabalho de inteligência, Paulo. E não só isso, eu acho que tem que ter preparo. Né? Você não pode armar um policial civil sem dar a ele condições, na minha opinião, né? De prepará-lo. Você está coberto de razão. Porque... Hoje a gente tem uma legislação que tem um rol que faz esse indicativo. Não me perdoe, né? Não, tem que ter exames. Né? Exames, inclusive, psicológicos. Porque se o cara é destemperado... Mas olha, eu fiz uma crítica... Na carnificina. Eu fiz uma crítica e fui mal interpretado na entrevista que eu dei. Quando eu disse que a Guarda Civil de Petrópolis não consegue sequer executar um programa de ronda escolar. Não consegue porque não tem efetivo, porque não tem estrutura e por causa exatamente um pouco da capacidade de relações do próprio guarda com a sociedade. Vamos ser bem claros, porque muitos desses que estão aí ainda são da Guarda Municipal, que tinha atribuição exclusiva de defesa do patrimônio. Municipal. Ponto. Exato. Quando você eleva a guarda para a Guarda Civil, ela tem outra atribuição, que é essa relação com a sociedade petropolitana, no nosso caso. Então, quando a gente não tem sequer o mínimo, quem dirá o macro? Como que você vai armar a guarda sem ter o preenchimento do rol da legislação federal, mas com um profundo conhecimento e estrutura psicológica para que as pessoas possam atuar efetivamente no campo da segurança pública, que eu defendo que o município tem que entrar, mas não na repressiva, mas sim na preventiva. Perfeito. O município tem que estar nessa retaguarda. Né? Exatamente. Mas do ponto de vista da Guarda Civil, porque aí quando há a integração com a Polícia Civil e a Polícia Militar, a gente consegue chegar num denominador sob a liderança do prefeito. Sim, sim. O prefeito, junto com o Conselho Municipal de Segurança, ele pode muito bem fazer esse diálogo, que falta inclusive aqui, que é a participação mais popular, né, na administração municipal, para dar um caminho nisso. Mas cada um atua numa área, sem integração, sem inteligência. E agora você imagine, né? Já há uma grande divergência entre Polícia Civil e Polícia Militar. Imagina a Guarda Civil armada para... confusão está formada. Complicado. Ramon, a gente está quase chegando na nossa hora aqui, mas eu tinha duas perguntas ainda que eu queria colocar para você. De que modo você viabiliza a função de advogado com a de assessor parlamentar? Qual a importância disso? Olha só, eu estou muito afastado da minha função de advogado. Tenho muitos poucos casos por causa da minha função na Assembleia Legislativa, que é a sede na capital. Uhum. Então eu preciso de descer praticamente todos os dias. E você trabalha lá, né, Ramon? Eu trabalho. Você não é só assessor no papel, não, né? Trabalho. Exatamente. Outro dia ainda eu encontrei um rapaz que ficou famoso aqui em Petrópolis, que ele é poliglota, era rodoviário e agora está indo lá embaixo na Secretaria de Cultura. Não sei se você viu esse caso. Um cobrador de ônibus que agora a reportagem de uma TV descobriu ele e tal, e ele tem diversas funções e tal, ele é poliglota e tem muita formação. E aí a Secretaria de Cultura acabou levando ele, deu uma oportunidade. E eu falava com ele no ônibus que em determinado período tinha um deputado, próximo aqui da nossa região, mas bem próximo mesmo, que tinha uma relação com a empresa de ônibus que os assessores só pagavam a tarifa de embarque, não pagavam a passagem.
Então eu fiquei imaginando, e a gente provocou ali aquela reflexão de como é que isso pode acontecer, né? O assessor de um deputado estadual que tem que fiscalizar aquela concessão, tem uma relação com a empresa de ônibus, que o assessor só paga a tarifa de embarque. Então, coisas loucas, que eu espero que não aconteça mais. Mas eu exerço lá essa função, que eu tenho que estar lá, tenho o meu ponto para bater e tenho que cumprir o meu horário. Então, eu fico um pouco afastado da advocacia e afastado, inclusive, da minha cidade, que eu saio 7 horas da manhã e chego em casa às 10h30 da noite. Mas a tua formação é importante para o cargo. Não tem outra que talvez pudesse suprir as demandas que eu tenho lá. Né? Exatamente. Ô, Ramon, a nossa última pergunta. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Petrópolis prevê incentivos fiscais a empresas que não gerarão nenhum emprego. É justo que isso aconteça? Isso é um equívoco enorme que a gente conseguiu agora na Assembleia, e eu espero que a nossa Câmara tenha a sensibilidade de aprovar essa legislação em apartado, porque a LDO já foi aprovado, que é exatamente colocando metas, colocando exatamente o programa que esse incentivo fiscal vai ter que ser aplicado para aquela empresa, para saber do ponto de vista de geração de empregos, questões ambientais, questões de tecnologia, qual vai ser o impacto daquele investimento para a sociedade e para toda a infraestrutura daquele local, para que a gente tenha o norte, Paulo Magno. A gente não pode mais viver no campo das suposições. E a caixa preta de incentivos fiscais, que a gente ainda não conseguiu abrir na Assembleia Legislativa, por incrível que pareça, por mais que a gente esteja lá liderando uma CPI da crise fiscal, é algo fundamental que Petrópolis também precisa de ter mais clareza sobre esse ponto. Então, a gente espera que o Legislativo Municipal também possa copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, traz para o município a legislação do deputado Luiz Paulo, que foi aprovada agora na LERJ, que dá essas metas, critérios, você está entendendo? Para que esses incentivos fiscais tenham, de fato, efetividade. E se justifiquem, né? E se justifiquem, porque é o dinheiro do contribuinte. Exatamente, né? É o dinheiro do contribuinte, Exatamente. Porque quando você tem uma renúncia fiscal, você deixa de arrecadar. Mas você deixa de arrecadar daquela empresa, daquele cidadão, não dos outros todos que estão pagando para manterem os serviços públicos do município funcionando. Ramon, foi um prazer receber você aqui. Realmente, eu acho que a gente bateu um papo legal. Eu acho que foi esclarecedor sobre diversos pontos para os nossos ouvintes. Afinal de contas, o nosso programa é um programa de entrevistas que pretende sempre clarear, dar aos nossos ouvintes a oportunidade de discutir melhor os assuntos que nos cercam no nosso dia a dia, né? Foi legal, acho que foi um papo bacana. Queria deixar os nossos microfones para a sua despedida. Eu agradeço muito a oportunidade, Paulo Magno, de estar aqui mais uma vez nos microfones da Rádio Imperial AM 1550. Agradecer aqui ao nosso operador Lucas, prazer enorme estar aqui, e cumprimentar os teus ouvintes e os Lions Club também pelo grande trabalho de atendimento à nossa sociedade petropolitana. Você aqui que está nesse programa representando essa instituição que precisa cada vez mais ser respeitada, valorizada e homenageada. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer aí a Nair, Norinda, a Olívia do Quarteirão, né? Do Centenário, né? Olívia do Centenário, né? A Marilene, né? A Célia da 13 de Maio, Luísa da Rua Tereza também. Agradecer aí a Eunice, de modo especial, que está lá em São Paulo, já disse que está ouvindo a gente aí pelo aplicativo, né? Agradecer a Olívia Wendling, que está sempre nos prestigiando com a sua audiência, ao Zé Roberto Gabrich, né? E a tantos outros aí, Marcos e a Beth Greber, né? Que estão também sempre aí acompanhando as nossas entrevistas. Enfim, agradecer a todos e mandar um abraço especial aí ao vovô Coruja da rádio, né? Valadão! Aquele abraço, Valadão. E também lembrar aos nossos ouvintes da nossa campanha de prevenção do glaucoma, hoje de 9 até as 14 horas. Ainda dá tempo. São quase 10 horas, então dá tempo de sobra para você chegar ali na Rua Miguel Décio 35 e fazer o seu exame rápido de prevenção do glaucoma. Não tem nada? Graças a Deus, ótimo, maravilha. E é isso aí. Se tiver, aí procurar o tratamento adequado, porque o glaucoma, como eu digo sempre, leva à cegueira.
Então, essa campanha é 0800, é de graça, não tem problema nenhum. Dá um pulinho ali na rua Miguel Décio 35, a subida aqui do Morro dos Milionários pela rua Dr. Nelson Saerpa, em direção à Praça da Liberdade. Vai até ali, sobe no instantinho, faz o seu exame, fica tranquilo quanto a isso. Um abraço a todos, obrigado aí ao Lucas nas carrapetas, hoje é Rangel que está lá na gravação. E um abraço a todos os nossos ouvintes e até sábado que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Obrigado a todos, um bom final de semana. Fui!